Olá, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader e hoje eu gostaria de falar sobre divergências. Gostaria de aprofundar um pouco sobre divergências. É um tema bem comum, bem difundido já no mundo dos traders, mas como a nossa proposta aqui no canal é falar do mais básico ao mais avançado, atendendo a todos os públicos, podendo ajudar todas as pessoas, desde os iniciantes aos traders mais experientes, eu estou trazendo esse tema aqui de uma maneira bem detalhada, uma abordagem bem prática e objetiva, para que você, de repente, que está começando agora, se atentar a esses detalhes, tudo bem? Vamos falar sobre divergências e o que ela é, o que a significa dentro da dinâmica da movimentação do preço e, especialmente, no que ela pode te ajudar no dia a dia. E é sempre assim no nosso canal. Eu coloco um conteúdo mais denso, que nem as últimas aulas, em que nós fizemos análise de fluxo na avaliação do pullback. E agora vamos falar sobre divergência, sobre osciladores, fazendo essa mescla, né, da análise técnica clássica, o do price action, com o tape reading, trazendo o que há de melhor dos dois mundos aqui. O meu compromisso com você é o aprendizado. Eu quero que você aprenda. Então, dos temas mais básicos avançados, nós vamos abordando aqui de maneira mais detalhada, conforme a demanda, conforme a necessidade e conforme a sugestão de vocês. Antes de mais nada, queria agradecer a atenção, os elogios ao nosso canal e ao nosso conteúdo. E se você tem dúvida com relação a alguma coisa, fique à vontade de colocar nos comentários do vídeo, né? Me escreva, manda uma mensagem dizendo: olha, Oliver, você poderia abordar tal tema, poderia falar sobre tal tema. Porque nós já falamos tanta coisa aqui no canal, tanta coisa, que chega uma hora, né? Chega uma hora que realmente a minha criatividade está se exaurindo. E eu estou precisando de ajuda para abordar temas diversos, tá ok? Então, de toda forma, obrigado mais uma vez e vamos à aula. Tipos de divergência. Gente, então vamos ver aqui uma classificação. Eu peguei do site da Nelogica, tá? Essa classificação basiquinha, vou ler para vocês aqui. Depois a gente vai para o gráfico, vai mostrar de maneira prática e objetiva como é que deve ser feito isso aqui. Tá? É um elemento bastante conhecido dos sinais dos analistas técnicos e as divergências possuem propriedades pouco exploradas. Eu não diria que são pouco exploradas, hoje é bem conhecido, né? Qualquer trader que se preze sabe identificar uma divergência no oscilador, né? Mas existem alguns tipos de divergência que nós vamos falar para vocês que são mais difíceis, né? As divergências entre os indicadores e os preços têm um valor excepcional para o trader, podendo avisar com antecedência, isso aqui é importante, podendo avisar com antecedência uma reversão ou simplesmente gerar sinais claros para encurtar os stops devido ao enfraquecimento da tendência atual. Então vamos ver o seguinte, o que ele disse para a gente aqui? Que a divergência ela tem duas premissas básicas, tá? Duas premissas básicas. Ou ela antecede a reversão do movimento prévio, por exemplo, uma tendência de alta para uma tendência de baixa, ou uma pernada de alta para uma pernada de baixa. Ela antecede então a reversão, a retração, o pullback dentro da tendência majoritária e demonstra enfraquecimento da tendência atual. Isso também é um outro conceito importante, são coisas diferentes. Uma coisa é você ter um pullback, uma retração dentro de uma tendência macro, né? E esse pullback daí culminar, engatilhar para uma reversão maior de tendência, né? E outra coisa é você ter um enfraquecimento da tendência. Ambos são pullbacks, só que se dão de maneira diferente. Você vai ver um pullback que vai acabar virando uma reversão de tendência, né, que ele vai engatar uma reversão de tendência, e o outro você vai ver pequenos pullbacks, mas dentro da continuação da tendência majoritária, seja ela de alta ou seja ela de baixa. Tudo bem? Tudo bem. Já vamos olhar isso no gráfico daqui a pouco, fiquem tranquilos. Desculpem. E por que isso acontece, né? Por que isso acontece, né? E a maioria dos analistas avalia durante o seu trabalho o que podemos chamar de taxa de aceleração do preço e do volume. Essa taxa de aceleração é chamada, para análise técnica clássica, de momentum. Bom, gente, o momentum, o que é o momento? É a taxa de aceleração, a velocidade com que o preço ele se desloca em determinado período de tempo. Tá? O momentum tem a ver também com o desvio médio padrão, né, que é a curva de volatilidade, onde o preço acelera sobremaneira com referência a um eixo. Seja ele um eixo zero de um indicador, seja ele um eixo baseado em médias móveis, né? Ele tem que ter um ponto de referência. E quando esse preço ele acelera demais, ele ganha momentum de força, nós digamos que ele está ganhando força. E a contrapartida é verdadeira também. Toda vez que o preço começa a perder momentum de força, começa a perder aceleração,
né, a gente entende que ele está começando a perder força na continuação daquele movimento prévio. E daí geralmente o que acontece? Né? O oscilador, no modo geral, os indicadores chamados da categoria osciladores, eles conseguem pegar essa perda de momentum de força. Você vai ver o preço mesmo assim continua subindo, graficamente falando, né? Mas o oscilador já começa a cair, começa a haver uma divergência de direção, em que um sobe e outro desce, ou vice-versa. O indicador está falando para a gente, olha, no que pese o preço estar subindo, tá? Ele está subindo sem momento, está desacelerando, está subindo por inércia, ele está subindo, mas essa subida está acabando, está prestes a haver um pullback, uma correção, uma retração, né? E isso é muito importante, porque o oscilador mostra para a gente de maneira antecipada esse tipo de movimento, e isso é um sinal poderoso para o trade. E principalmente se esse sinal acontecer em níveis de suporte e resistência, aí ele passa da classe de poderoso para espetacular, tá? Porque realmente ele é muito, muito assertivo, tá? E eu já passei nos vídeos passados para vocês aqui um sinal de scalp de como você usar a divergência de uma maneira muito simples em níveis de suporte e resistência. É só você dar uma olhada nos vídeos passados aqui naquela série que eu passei sobre operações de scalp, tudo bem? Tudo bem. E quais são os osciladores que nós temos no mercado? Olha, gente, tem muitos osciladores. Tem o Ansel oscilador, tem o ROC, o IFR, o MACD, tem a CCI, tem muitos osciladores, tá? E eu tenho explicação de alguns aqui no meu canal. Eu já falei sobre o IFR, eu já falei sobre o ROC, eu já falei sobre a CCI. Eu vou falar sobre o MACD futuramente. Você tem que escolher o oscilador que você melhor se adapta. Não existe melhor ou pior. Existe aquele que você sabe usar de maneira correta e que você se adaptou melhor. Tudo bem? Tudo bem. Então os osciladores, por modo geral, gente, eles têm essa característica, tá, de trabalhar com momentum de força, com desvio de volatilidade, desvio médio padrão, tá? E isso acontece em virtude da aceleração do preço. Quando o preço acelera, nós dizemos que ele ganha força, ganha momentum. E quando ele desacelera, ele está perdendo momentum. E os osciladores conseguem captar esse movimento, tudo bem? Então, para resumir, o que é uma divergência altista e baixista? Muito simples, né, gente? Divergência altista ocorre quando os preços fazem um novo fundo mais baixo do que o anterior, enquanto o indicador falha ao indicar um fundo mais baixo. E a contrapartida é verdadeira. Nossa, Oliver, eu não entendi. Calma que eu vou mostrar para vocês aqui, é muito simples. Quando a gente for para o gráfico, você vai ver isso também, tá? Então tá aqui, ó. A divergência somente aparece no gráfico de preço em momentos quando a divergência ativa enfraquece a divergência somente aparece no gráfico de preço em momentos quando a tendência ativa enfraquece e passa para a fase de mudança. Ou seja, a divergência é um dos principais sinais de mudança de tendência. Tudo bem? Então temos exemplos aqui de algumas divergências, tá? Aqui usando o Ansel oscilador do lado direito do gráfico, do lado esquerdo do gráfico usando um MACD, que é um famoso oscilador. Perceba aqui nesse exemplo, né, onde eu tenho uma pernada de baixa e o oscilador está antecipando a perda do momentum dessa pernada de baixa, dizendo, olha, no que pese o preço está fazendo fundos cada vez mais baixos, ele está perdendo momento. Ele diz para a gente de uma maneira bem resumida, olha, está vendo esse fundo aqui? Esse fundo aqui, ele é mais fraco do que esse fundo para a continuação da tendência de baixa. Existe uma possibilidade maior, tá, deste fundo ocorrer uma retração do que esse. O tamanho dessa retração a gente nunca sabe se vai ser uma retração ou vai ser realmente uma reversão de tendência. Mas isso está prestes a acontecer. Fique esperto, meu amigo, minha amiga trader. É isso que o oscilador fala pra gente, perceba. Tá? Só que você tem que ficar muito esperto, você tem que treinar isso no seu gráfico no dia a dia, porque não é tão, no que pese ser fácil, às vezes você vai ver ele acontecendo, aí o preço vai continuar caindo ainda mais, não vai ser exatamente com 2 toques como você está vendo aqui, primeiro toque, primeiro topo, o primeiro fundo, o segundo fundo, traça a linha e daí ele já vai reverter, não, ele pode continuar caindo. Tá? A gente não sabe exatamente o momento da reversão, a gente sabe que ela está prestes a acontecer, o momento do pullback. A gente sabe que ela está prestes a acontecer, mas não quer dizer que vai ser só com 2 toques como foi aqui. Isso que eu quero que você entenda, só com 2 fundos. Tudo bem? Isso você tem que treinar. Isso você tem que treinar. Nos exemplos que eu trouxe com você aqui, está dando 2 fundos, 2 topos. 2 topos aqui também. Ó. Um topo, outro topo mais alto que o outro. E aqui o oscilador já mostrando também. Ó. Tá vendo? Aqui mais uma vez. E perceba o seguinte, tá? Você vai perceber que quanto maior essa diferença de
de inclinação, digamos assim, entre as retas, entre os topos e os fundos, é melhor. E eu vou mostrar isso para você no gráfico. Como assim, Oliver? Não entendi. Tá? Você vai ver que às vezes o oscilador está flat, ele está reto, e o preço está subindo. Isso é um tipo de divergência. Mas melhor é quando o preço está subindo de uma maneira inclinada aqui forte, um topo bem mais alto que o outro, e inclusive o preço aqui embaixo caiu, o oscilador caiu sobremaneira. Isso é melhor. Tá? Olha aqui, por exemplo, desse outro lado aqui, ó. Perceba que não houve uma inclinação muito grande em relação a um topo e outro, mas o oscilador ele caiu sobremaneira. Isso é bom. Mas o melhor é quando sobe muito, há uma diferença visual entre um topo e o outro, e o oscilador também está numa queda bem brusca, bem abrupta. Isso é melhor, isso dá uma maior segurança para você acreditar que nesse topo, por exemplo, aqui deste exemplo, tá? Existe uma possibilidade maior de reversão, de retração ou de pullback em comparação a este topo. É isso que eu quero que você entenda. Isso é uma manha, é o tempo de mercado, é você treinar, você vai pegar tudo isso. Tudo bem? Tudo bem. Vamos dar uma olhada em mais um exemplo aqui. Olha só que legal. Na figura acima, mostramos a diferença entre uma convergência e divergência. Perceba aqui, ó, o oscilador, uma região de convergência. O que é convergência? O preço subindo neste exemplo e, inclusive, o oscilador também subindo na parte fúcsia ou roxa do seu gráfico. Tá? Convergência. Perceba. E daí, na sequência, nós temos duas divergências. E olha aquilo que eu falei para você, você tem que tomar cuidado. Aqui, a divergência, ela não se deu diretamente já no primeiro topo, aqui ó, entre esse topo do oscilador e entre esse topo do oscilador. Aqui continua subindo e aqui caiu. Só que aqui não reverteu direto, ele andou paralelo mais um tempo. Então é isso que você tem que ficar esperto, tá? Porque você perceba que nos outros exemplos que eu dei aqui para você, aqui no primeiro toque ele fez um topo mais alto que o outro, ele já caiu de imediato. E você vai com esse viés, achando que apenas com a junção de dois topos ascendentes e o oscilador com dois topos descendentes, você pode fazer a divergência. Ou a contrapartida também é verdadeira, dois fundos ascendentes e dois fundos descendentes. Né? Mas não é sempre que isso acontece. Perceba aqui nesse exemplo, eu coloquei ele por causa disso. Né? Eu tenho a convergência normal, traçada por essa área roxa, fúcsia. E aqui nesse azul mais escuro você percebe muito claro o oscilador aqui embaixo, ele fazendo topos mais baixos, e o preço fazendo topos mais altos. Só que já aqui nesse segundo topo ele não reverteu, ele andou um pouco paralelo e ele poderia continuar subindo? Poderia continuar subindo. Aí se você entra aqui de uma maneira muito agressiva, você pode ser estopado, tá? E é esse tipo de coisa que ninguém fala para você, tá? Porque você olha, nossa, é uma divergência, eu vou vender, e às vezes você é estopado e depois cai. Você perceba como ele andou aqui lateral um tempo. E ele fez até um topo mais alto aqui. Mais um topo mais alto. Ó. E se você entra aqui, de repente isso poderia ter estopado. E daí vem a manha, vem o tempo de tela, vem a experiência para você perceber realmente qual que é o momentum para você continuar acreditar realmente na sua entrada. E aí você veja realmente, né, que ele deu uma divergência aqui e depois ele fez um topo mais alto ainda. No terceiro topo consecutivo, primeiro, segundo, terceiro topo, tá, é que realmente aconteceu aí a queda, a retração, tá, o pullback, tá, caracterizado aqui antecipadamente pelo oscilador. Tudo bem? Tudo bem. Outra coisa, gente, tá? Isso é uma coisa muito óbvia. A gente colocou aqui, né? Que quanto maior o intervalo temporal que você percebe essa divergência, melhor é o sinal. Isso é óbvio, né? Em escalas maiores, né? Esse tipo de sinal ele é melhor, é mais forte. Só que em contrapartida também o teu stop fica mais caro. E são coisas que eu já abordo em outras aulas aqui no curso, tá bom? Curso não, né? Aqui no nosso canal. E por fim, inclusive eu abordo isso de maneira muito sistematizada dentro do curso, tá? Para quem quiser, eu tenho um curso aqui na descrição do vídeo, onde eu ensino você a se tornar um trader profissional. São 132 aulas, 85 horas de conteúdo, de qualidade, de maneira sistematizada, onde você vai abordar price action, tape reading, tudo fazendo uma junção do que é de melhor dos dois mundos. Para você que já segue meu canal, você sabe da nossa proposta. Para você que está chegando agora, dá uma olhadinha na qualidade dos nossos vídeos, nos nossos temas abordados. Se você gostar da nossa sistemática, o curso está à sua disposição a preço de banana, tá? O preço de banana. Ai, Oliver, por que está barato assim? É porque eu fiz para ajudar vocês. Não sei se vocês perceberam que o meu intuito aqui no canal é ajudar vocês.
Eu tenho muito conteúdo bom de qualidade de maneira gratuita. Meu canal só tem 2 meses de vida. E olha a quantidade de vídeo que tá aqui. Olha o trabalho que eu estou tendo. Tá? Mas eu faço isso primeiro porque eu sou apaixonado. Segundo, que toda vez que eu dou aula eu estudo ainda mais e revejo os conteúdos para me tornar um tererê melhor. Através do ensino eu aprendo, eu me disciplino. E terceiro, para ajudar a comunidade. Tá? Porque eu no começo tive muita dificuldade de achar um único local que me mostrasse uma série de informações de maneira regular, de maneira proba, entende? Alguém quisesse realmente me ensinar, não quisesse só me vender um curso, quisesse me vender um comercial, ou me levar para uma corretora X ou Y, né? E eu não tenho vínculo com nenhuma corretora aqui. E eu estou fazendo isso para ensinar vocês. Então eu fiz um curso bem completo para poder estudar novamente como característica de revisão e poder ajudar vocês. E é óbvio que eu vou cobrar um pouco por isso, mas eu estou cobrando assim 1/5, 1/8 do que o pessoal cobra por aí. Tá bom? Se quiser, o curso está na descrição do link. E agora, para terminar, gente, lembra que eu falei para vocês que com relação às divergências, nós falamos sobre que existem 2 tipos de divergência. Uma divergência que ela mostra antecipadamente a reversão da tendência através da formação do pullback, e outra que mostra a fraqueza da tendência, Mas isso eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Nada mais é do que a divergência regular e a divergência oculta. A divergência regular é a divergência normal. Tudo bem, gente? Onde a gente sabe que antecede um movimento de pullback. Onde nesse exemplo aqui, ó, o preço está subindo. A divergência regular de queda. O preço sobe aqui na linha escura. Tá? E aí você tem o teu indicador, o teu oscilador, seja ele qual for, cai. Tá? Dizendo, olha, nesse topo aqui existe a possibilidade de um pullback. E na contrapartida é verdadeira também. Divergência regular de alta. O preço está caindo, mas o oscilador está subindo. Isso mostra o que pra gente? Olha, preço, olha, trader, nesse fundo aqui existe uma possibilidade maior de reversão, de pullback, ou até mesmo de uma retração maior, tá? Porque o oscilador está mostrando pra gente que essa queda aqui ele está perdendo momentum de força em relação a esse fundo. Este fundo aqui existe a possibilidade maior de reversão, de retração, de pullback do que este fundo. Essas são as divergências regulares, e eu vou mostrar isso para vocês no gráfico. E a divergência oculta, Oliver, qual que é a diferença? A diferença, gente, é que ela mostra fraqueza na tendência, mas ela não reverte a tendência de sobremaneira. No final das contas, ela indica a continuação da tendência. Como assim, Oliver? Não entendi. Quando eu colocar no gráfico, vai ficar mais fácil. Ó. Indica a continuação da tendência, onde o preço faz topos e fundos na direção contrária da tendência atual. Tá? Imagina que você está numa tendência de alta. E dentro dessa tendência de alta haverá momentos em que o preço vai fazer uma sequência de topos mais baixos, porque a tendência de alta é caracterizada com topos e fundos ascendentes, correto? Topos cada vez mais altos e fundos ascendentes. Mas dentro dessa tendência de alta, há momentos que o preço não vai fazer topos e fundos ascendentes. Ele vai fazer pequenas correções de topos e fundos descendentes. Mas isso quer dizer que acabou a tendência? Não, isso está mostrando o quê? Fraqueza na tendência, fraqueza naquele movimento. Só que aí o oscilador vai mostrar pra gente que ele continua subindo. No que pese naquele momento o preço está demonstrando fraqueza, o oscilador não está demonstrando fraqueza. O oscilador continua a subir, no exemplo da tendência de alta. Isso mostra o que pra gente? Que aquilo é só uma pequena correção. É só uma pequena correção dentro da tendência macro. Isso é normal. O preço trabalha em zigue-zague o tempo todo. Mas com base no oscilador, tá? A tendência continua de alta. E fica muito fácil você ver isso. Então, olhando aqui divergência oculta, eu falo, Oliver, mas é a mesma coisa os dois. Não é, tá? E eu vou mostrar isso para você no gráfico. Fica tranquilo, tá bom? Tranquilo. Vamos olhar agora no gráfico. Bom, gente, eu trouxe o gráfico aqui, tá? Eu estou usando o ROC, o oscilador ROC, aqui, linha nativa do Profit, tem em qualquer plataforma. Você pode usar qualquer oscilador que você quiser. Eu coloquei o ROC que ele é mais fácil aqui, tá? De um período, ROC de um período. Perceba aqui uma divergência normal, tá? Uma divergência normal, onde eu tenho o preço subindo, fazendo topos cada vez mais altos, e eu tenho aqui o indicador caindo. Perceba. E perceba que não foi um toque só essa divergência, foram vários toques antes que ele fizesse essa retração maior. Se você tivesse entrado, por exemplo, aqui nessas pequenas correções, talvez você tivesse sido estopado. Aqui você não teria sido estopado, aqui daria ter dado tempo, deu 3 pontos no dólar. Vamos aproximar aqui. Tá. Perceba que aconteceu uma divergência em escala menor aqui. Vamos analisar. Isso aqui você já sabe, todo mundo fala isso para você. Eu quero que você aprenda. Eu quero mostrar um diferencial, coisas que as pessoas não mostram para você. Tá bom?
Deixa eu melhorar aqui um pouquinho isso aqui, trazer aqui para cá o indicador. Agora sim, perceba aqui, ó, tá? Que dentro dessa pernada, quando o sinal ele é maior, quando a escala temporal ela é maior, é mais confiável esse tipo de sinal, tudo bem? Mas em pequenas escalas ela acontece também. Perceba aqui, ó, uma pequena escala, ó. Você tá vendo? Olha aqui, ó, o topo, uma maneira mais segmentada, ó, aqui, ó, topos mais altos aqui e divergência na pequena escala. Olha numa escala maior isso acontecendo também. Você tá vendo? Aqui mais uma vez, ó, paralelo, ó, paralelos, topos paralelos, ó. E olha aqui o indicador aqui embaixo caindo, ó. Divergência em pequena escala. Você tá vendo? Consegue perceber? Mais uma vez aqui, olha. Olha aqui, isso acontece o tempo todo, olha. Olha aqui, topos ascendentes aqui, numa escala menor. Olha aqui no indicador, escala menor. Você tá vendo? Isso aconteceu o tempo todo. Aí você tem que tomar cuidado, porque às vezes você entra numa operação dessa aqui, se você entra atrasado, você vai entrar aqui, você pode ser estopado nessa região, porque ele retrai pouco. A gente nunca sabe o tamanho da retração. É isso que eu quero que você entenda. É claro que quando você entra numa escala maior, tá, existe uma possibilidade de uma retração maior, mas isso é óbvio, porque você está entrando numa escala maior, temporal. Mas essas pequenas divergências acontecem o tempo inteiro. Tá? Isso que eu quero que você entenda. E se você for trabalhar para o scalp, por isso que eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu falo de estratégia scalp. Tá? Dá uma olhadinha lá, estratégia scalp para iniciantes. E para mim, no meu ponto de vista, esse tipo de estratégia para scalp é a melhor dos cenários possível. Tá? Ainda mais se esse tipo de divergência acontece no nível de suporte e resistência como esse aqui, ó. Aqui, ó. Perceba aqui, ó. Isso aqui é o nível de resistência, certo? Resistência, 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 resistência. Rompeu. Rompeu aqui. E, inclusive, eu estou vendo o sinal de divergência aqui embaixo, ó. Um topo na continuação mais alto que o outro, mas o indicador caiu. E, inclusive, está em cima do nível de suporte. De resistência agora. Meu amigo, esse aqui é o melhor sinal. Scalp rapidinho aqui. Entra, faz parcial com ponto e põe dinheiro no bolso. Aqui, ó, deu só 2 pontinhos, ó. Tá? Mas o que que acontece? A gente nunca sabe o tamanho da retração. Se alguém falar para você que sabe, é mentira. Mentira, ninguém sabe. Se eu soubesse que essa retração ia ser uma retração grande, eu botava todo o meu dinheiro aqui, tá? E ganhava dinheiro de verdade. Mas a gente nunca sabe, tá? Então o que que acontece? Olha, perceba que toda essa queda, ele aconteceu a divergência em maneira micro, em pequenas pernadas o tempo todo. E aqui, mas quando você vê uma visão mais estrutural, maior, ó, maior, aí você vê realmente que ele fez uma correção maior, tá? Aqui uma correção, nesse caso aqui, de 10 pontos no dólar. Pode ser índice, pode ser qualquer ativo, gente, não depende do ativo. Pode ser mercado de fora, foi o que for, tá bom? Aí você vê realmente como isso é forte. Então cuidado, isso aqui ninguém mostra pra você, que eu tô mostrando pra vocês agora, ó. Essas escalas menores, aí você vai ver essas pequenas divergências, vai querer vender e é estopado, é vender e é estopado, é vender e é estopado. Você fala, mas esse negócio de divergência não funciona, não é possível, eu tô vendo a divergência aqui no indicador de maneira muito clara e eu tô sendo estopado. É porque você tá sendo ganancioso, você não tá esperando a tendência a ficar mais fraca. Tem outras coisas que você tem que analisar aqui. Você quer analisar isso aqui, ó, por exemplo, põe uma média móvel. Isso ninguém mostra pra você. Tá? Inserir indicador, média móvel. Vamos colocar qualquer média aqui, qualquer média não, perdão. Vou colocar algumas médias aqui, vou inserir 2 médias. Eu vou colocar, por exemplo, uma de, sei lá, 17 períodos. Vamos ver se vai dar 17. E vou colocar uma de 34 períodos. 34 períodos. É só um exemplo, tá, gente? É só um exemplo, tá? Olha só como você tem que ser inteligente, você tem que saber tradar, você tem que usar outros recursos para poder aprender a fazer a avaliação das coisas. Você não pode ir de maneira cega só porque o indicador deu uma divergência. Claro que esse sinal é poderoso, tá? Mas eu vou mostrar para você como você pode filtrar isso. Você está vendo que o preço está forte aqui. Ele está correndo para cima da média de 17 períodos. Ele está retraindo pouco. Tá? Você tem que trabalhar com frequência de mercado também. Você tem que ter outros conhecimentos. É isso que eu quero que você entenda. Tá? Deixa eu mudar a cor aqui que eu gosto. Aí pronto. Aí você traz uma média de 17 períodos, um fractal menor e outra de 34. E você vê que o preço ele não cai para baixo da média. Ó. Ele não cai. Mostrando força na continuação da tendência. Tá? E daí quando? Aí você vê aqui ó, que ele não se aproxima da média menor, da média de 34. Ele mantém uma distância equânime.
Tá? Então você está vendo que ele não está perdendo força. Ai, Oliver, mas aqui também não perdeu. Mas você espera um pouquinho, aí você vê a média querendo inclinar. E, inclusive, você está vendo a divergência num sentido macro e no sentido micro também aqui nos topos. Ó. Perceba como realmente agora houve uma aceleração na queda. Houve uma aceleração na queda aqui. Ó. E olha aqui em cima, né, numa visão mais micro. Tá? Isso que eu quero que você entenda. Vamos estudar. Aqui, ó. E olha como é que agora a média, que o tempo todo não se aproximou da outra média aqui de baixo, da 17 não se aproximou, começou a inclinar agora, pela primeira vez inclinar. Você já está aqui no segundo ou terceiro box. Aí você vê ele querendo cruzar a média pela primeira vez aqui, já a média inclinando. Tá, quer usar uma média mais rápida? Usa uma média mais rápida. Vamos colocar uma média de 8, por exemplo. Colocar uma média de 8 e vamos colocar uma média de 17. Você pode fazer do jeito que você quiser, estou te dando aqui vários insights. Aplicar, ó. Perceba, aí houve o cruzamento das médias. Aqui alguma vez nessa subida ele cruzou? Alguma vez nessa subida ele cruzou? Não, ele não cruzou, Oliver, é verdade, ele não cruzou. Agora a média cruzou aqui e, inclusive, eu estou vendo divergência o tempo todo e mais uma vez a divergência nesse topo aparecendo, só que agora a média cruzou. Mostrando força nessa possível correção, nesse possível pullback. Então, se você for entrar, você vai ver agora, fazendo a avaliação das médias móveis, do jeito que eu fiz aqui, a chance, a probabilidade dessa retração ser maior é maior do que as outras vezes. Porque aqui as médias não cruzaram e aqui as médias cruzaram, perceba. E você está vendo aqui uma divergência macro e micro acontecendo o tempo todo, só que agora a chance é maior. Porque você está vendo aqui que ele está perdendo mais momentum. Ele está fazendo uma reversão maior, uma retração maior. Isso ninguém fala para você e eu estou colocando aqui para você. De maneira gratuita aqui no meu canal, para você aprender. Seria muito fácil eu falar, olha, divergência entra, vende, entra, vende. Aí você é estopado, aí você é estopado, você é estopado, você é estopado. Aí aqui finalmente você acerta, mas você sai no prejuízo porque você levou 3, 4 stops. Porque você não faz essa avaliação. Porque você quer trabalhar robotizado, só com divergência de médias, você só quer olhar isso aqui. Você não tem outros conhecimentos. Então, para ser um trader profissional, para ser uma pessoa que tenha sucesso no mercado financeiro, você tem que fazer uma junção de conhecimentos. Olha como é que só duas médias móveis podem te ajudar nessa percepção de reversão que eu fiz aqui com você. Olha só, uma de 8, uma de 17, gente. E ninguém fala isso pra você. Tá bom? Tranquilo. Vamos olhar outros exemplos. Vamos olhar outros exemplos aqui. Aqui, ó, outros exemplos, ó. Convergência, um exemplo de convergência e um exemplo de divergência. Perceba, dentro da mesma pernada, ó. O oscilador mostrando a convergência e a divergência, perceba. Aí você vê aqui, ó, o exemplo da média, coloquei a média aqui no virar, ó, na divergência. Olha só como é que ficou claro quando a gente põe a média, tá? Uma de 8, uma de 17, por exemplo. Olha só, aqui nessa alta aqui, ó, você vê a divergência acontecendo já aqui, ó. A divergência já está acontecendo aqui, ó. Perceba aqui embaixo. Aí você vai vender aqui, será que você vende aqui? Você está vendo divergência, será que é a hora de vender? Não, aí você vende ser estopado. Aí você vende ser estopado. Mas aqui a média cruzou. É só uma referência, mas já você vê que o momentum de força mudou realmente. Existe uma possibilidade maior a partir de agora de uma reversão, de uma retração, uma reversão acontecer aqui. Olha a média, ela cruzou. Aqui ela não cruzou. Tudo bem? Mas a divergência está acontecendo aqui embaixo. Tá bom, gente? Ficou claro isso? Ficou claro, né? Ficou claro. Mais uma vez aqui, perceba, ó, tá? Esse sinal de divergência não é um sinal muito bom, tá? Porque o bom é o seguinte, quando o preço sobe e a divergência mostra aqui pelo oscilador caindo. Quando há esse antagonismo, sabe, em direções opostas. Aqui é uma divergência, por isso que eu separei para você, só que o preço está subindo, mas o oscilador ele está paralelo. Ele não está subindo nem descendo, ele está flat. Mas é uma divergência, porque pelo oscilador o preço não está ganhando mais momentum. Mas pelo preço ele está subindo. Tudo bem? Indicando para a gente realmente a possibilidade de reversão. Tá? Só que não é o melhor dos sinais. O bom é que se estivesse caindo o oscilador também. Como nesse cenário aqui, ó. Um sobe e outro cai. Perdão, começou a abertura do mercado. Aí o que acontece? Aí cai. Tem que tradar. Terminar logo para tradar. Daí cai aqui, tudo bem? Isso é melhor, esse tipo de divergência é melhor do que esse tipo de divergência. É mais forte o sinal quando é assim do que quando é assim. Vamos ver mais um aqui. Mais uma divergência.
Perceba como isso acontece o tempo inteiro, isso acontece o tempo todo. Dá para você ganhar dinheiro com isso se você se atentar. Só cuidado para não você ficar sendo estopado aqui, ó. É isso que você tem que tomar cuidado, você não pode ficar sendo estopado aqui. Durante, olha só, uma visão mais macro. Pode ver que não é só 2 topos. Tá? Aí se você olha aqui, ó, perceba como aconteceu várias pequenas divergências aqui, ó. Várias pequenas divergências. Topo subindo lá em cima, várias pequenas divergências. Tá bom? Mas aí você tem que identificar o horário certo para você entrar. Você tem que ter, sabe, você tem que estar esperto com isso, tem que ter time de entrada. Tá? Dá para entrar aqui? Dá para entrar nesses pequenos topos. Mas aí você vai fazendo um pequeno scalp, um pontinho, pontinho, pontinho. Tá? Mas você tem que saber o que está fazendo. Se você esperar muita confirmação aqui, você pode ser estopado. Tá? Aí aqui você vê o preço engatando, começou a trabalhar para baixo das 2 médias, como aqui aconteceu também. Existe a possibilidade maior de a coisa acontecer aqui, de você tentar alongar, mas você vai ser esperto, você já vai fazer a sua parcial, você vai tirar o seu risco, você vai jogar o teu stop preço de entrada. Tá bom? E aqui, olha, eu marquei algumas aqui porque isso acontece o tempo todo, perceba. Vou pegar agora um sinal de divergência oculta, um oculto aqui, ó, pronto, uma oculta. Perceba a diferença aqui para terminar essa aula que eu preciso treinar. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o preço subindo e a diferença normal, tá? Olha a diferença oculta acontecendo agora. Olha aqui, o oscilador subindo, mas o preço caindo. Mas a tendência macro é de alta. Perceba aqui, por isso que eu deixei essa seta aqui, ó. Eu estou numa tendência macro de alta, ó. O preço está subindo. Subindo. Tá? Mas agora o preço começou a cair aqui. Só que o oscilador continua a favor da tendência macro. O oscilador está a favor da tendência macro. Ele mostra que no que pese o preço estar com uma fraqueza nessa correção, pelo oscilador ainda mostra que essa fraqueza está breve a acabar. Ele continua ganhando momentum de força. O oscilador continua subindo. Tá? Então, se você está numa tendência macro e você vê essa divergência oculta que pouca gente consegue ver aqui, perceba a diferença. Aqui é uma divergência normal. Aqui é uma divergência normal que antecedeu essa retração aqui. Antecedeu para a gente de maneira muito visual essa retração aqui. Agora aqui é uma divergência oculta, porque aí você vai ver a tua tendência macro. Qual que é a tua tendência macro? A tendência macro é de alta, perceba como isso é claro. A tendência macro é de alta, você está subindo. E daí durante essa subida, o preço é claro que ele, diversas vezes ele corrige. O preço trabalha em zigue-zague, tá? Aí ele subir, aí ele começa a cair. Só que aí o oscilador mostra para você, olha, está caindo, mas ele está caindo fraco, tá? Não mostrou fraqueza de verdade ainda nessa tendência de baixa. É uma correção fraca, que essa correção ela pode, com base no oscilador, tá? Acabar em breve, tá? E daí realmente você vê depois que aí o preço corrige. Tá bom, gente? Ficou claro o que é uma divergência oculta? O que você tem que fazer agora? Você tem que treinar isso aqui, você tem que traçar as linhas, falar, ó, essa aqui é oculta, essa aqui é continuação da tendência, essa aqui é reversão. Você tem que treinar isso aqui. Você tem que treinar isso aqui. Olha, aqui se eu entrasse aqui eu ia ser estopado, olha só. Dentro dessa pernada de divergência aqui, se eu entrasse rapidamente aqui, eu poderia ser estopado. Ah, mas se eu entrasse aqui, eu não teria sido estopado, sabe? Você tem que treinar isso aqui. Não adianta eu ficar falando aqui que nem um louco pra você se você não treinar. Tá bom? Então tá aí, se você gostou do meu conteúdo, se inscreva no canal, quer aprender mais, quer aprender de maneira profissional, gosta da minha didática, tem meu curso na descrição do link. Grande abraço, obrigado, fiquem com Deus e até a próxima aula.